Para você ligado agora pelo canal 10 da TV Opes e pelas nossas redes sociais, muito bom dia, são 9 horas e 34 minutos e agora nós vamos conversar com o professor Cosme Rogério, que é graduado em Filosofia, mestre em Sociologia e doutorando em Linguística e Literatura. E aliás, o professor Cosme Rogério, o currículo dele não caberia aqui para a gente falar, porque ele é um entusiasta das questões culturais, uma pessoa extremamente inteligente e está aqui comigo ao vivo. Bom dia, Cosme, um grande prazer estar aqui com você. Bom dia, Max Farias. É um prazer e um motivo de alegria imensa poder conversar mais uma vez com você e hoje também com a sua audiência. Prazer é todo meu. E vamos à nossa primeira pergunta, professor. O distanciamento social e automaticamente a suspensão das aulas, você que é professor do IFAL, né? Isso faz a gente pensar em novas metodologias na educação. Aliás, as novas metodologias, talvez elas, desde muito tempo, sejam necessárias, mas esse momento talvez faça com que a gente pense um pouco mais. Qual é a sua opinião sobre isso? Veja bem, Max, esse é um momento que nos tem desafiado a todos a pensar em alternativas de sobrevivência. E, particularmente, nós educadores temos pensado em estratégias para tentar minimizar os prejuízos decorrentes dessa pandemia. No entanto, é preciso que a gente perceba que é um momento excepcional. Uma coisa é você trabalhar em tempos de paz, em tempos em que é possível fazer um planejamento, executá-lo com projeção, com antecipação, para garantir uma tranquilidade, para garantir uma segurança à vida da sociedade. Outra coisa é você trabalhar em um período excepcional como esse, um tempo de guerra, em que nós vemos tudo que foi projetado ser de repente suspenso por um acontecimento que ninguém imaginava que fosse acontecer. Então, nós estamos vivendo uma dificuldade especial pelo fato de que estamos pensando a realidade que está passando diante dos nossos olhos. O que é passado, pronto, acabado, é, digamos, mais fácil de ser pensado do que aquilo que está passando diante da nossa vista. E nesse processo, pelo que se tem demonstrado, sim, as tecnologias digitais têm sido fundamentais nesse processo. Bom, por outro lado, a gente sabe que a importância do espaço escolar e o convívio social para o aprendizado também são fundamentais. Como é que o senhor avalia isso, professor? Veja só, Max, como a gente evoluiu. Mais ou menos uns 150 anos passados, se eu precisasse me comunicar com você enviando uma mensagem de Palmeira dos Índios a Arapiraca, isso seria na velocidade de um cavalo. Seria o tempo em que um cavalo percorreria a distância que separa Palmeira dos Índios e Arapiraca. Hoje, nós nos comunicamos na velocidade da luz, através de sinais de rádio, através de sinais luminosos que percorrem os cabos de fibra óptica, atingimos o limite da possibilidade de comunicação. No entanto, só essa comunicação digital não nos basta. O ser humano é um ser eminentemente social. Precisamos do convívio social para o aprendizado. A gente não aprende simplesmente através de meios, de metodologias ou de estratégias. Nós aprendemos, sobretudo, uns com os outros. Lembrando aqui a epistemologia freiriana, a concepção de educação segundo Paulo Freire, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Nós nos educamos uns com os outros. Daí a essencialidade do convívio social no processo educacional. Fundamental. E olha, a gente está falando aqui sobre essa questão das metodologias utilizadas, inclusive, através da internet, mas é bom que se diga que algumas pessoas ainda não foram incluídas, né, nesse mundo digital e talvez pela distância onde vivam, ou pela precariedade mesmo das condições sociais, ainda não tem um acesso direto, objetivo, né, ao seu computador. Professor, eu queria saber, a partir de agora, o papel do professor será reavaliado, revalorizado? Como é que o senhor acha que as pessoas vão começar a pensar? Porque dentro de casa,
né? Os pais agora estão vendo a importância do professor, né? Muitos deles nem sabiam lidar com essa questão, né, da educação no lar, né, de como os filhos se comportam, de como é o aprendizado deles. Você acha que muda com relação aos pais a visão dos professores? Os professores agora estão sendo reavaliados de uma melhor maneira? Em condições ideais, o ensino à distância seria a melhor estratégia para superar esse momento. No entanto, a gente tem percebido que essa pandemia tem escancarado os diversos problemas de desigualdade social que nós temos, né? Então, ao mesmo tempo em que nós temos que pensar em estratégias de educar, temos que pensar em estratégias de superar essa desigualdade para que os estudantes não sejam prejudicados. Alguns desses obstáculos à educação à distância que nós temos encontrado é justamente a falta de estrutura, nem todo mundo tem condição ou uma boa conexão para acompanhar atividades online, a relação família e escola está prejudicada, pelo distanciamento entre pais e professores, pela falta de comunicação, pela precária situação de comunicação que muitas famílias enfrentam, muitas famílias não têm uma escolaridade também igualmente adequada, né? Então, tudo isso desfavorece esse contato. Temos também a atividade devocional de muitos profissionais da educação que se exaurem em 24 horas estarem atentos às necessidades que surgem com relação a essa necessidade de comunicação entre família e escola. Isso sem falar nos problemas sociais como a exposição à violência, seja sexual, psicológica, física, a falta de um espaço adequado dentro de casa para o estudo em condições ideais, como objetivamos, mas infelizmente, em síntese, a gente pode dizer que não está ocorrendo uma educação à distância. Nós estamos num regime emergencial de ensino remoto. Seria mais apropriado falarmos assim. E sim, nós esperamos que, é uma esperança nossa como profissionais, que a ação do professor seja mais valorizada na sociedade. Esse profissional é fundamental para uma sociedade civilizada. Olha, Cosme, há um clamor aí por parte de professores, de estudantes com relação ao Enem. O atual ministro da Educação me parece que não foi flexível a essa questão da suspensão das datas. Qual é a sua opinião sobre isso? Como preconizado nos documentos que sustentam a nossa democracia, é um dever da família, da sociedade e do Estado garantir educação à população. E como eu sou profissional da educação pública, eu luto por uma educação gratuita, pública e de qualidade para os filhos da classe trabalhadora, que são o público-alvo do Instituto Federal de Alagoas desde que ele surgiu há mais de uma centena de anos. Então, é necessário que o Estado se sensibilize também para perceber, consiga fazer uma leitura da realidade, com base na situação em que vivemos e nesse regime excepcional. Todos nós estamos nos esforçando para minimizar os prejuízos. Nós estamos numa realidade em que somente uma elite, ou seja, entre os mais ricos, né, 96% tem acesso à internet em casa. As camadas mais pobres, entre as camadas mais pobres da população brasileira, 59% não tem acesso à internet. Então, realizar um Enem em condições de normalidade, numa situação anormal, é muita falta de sensibilidade do Estado brasileiro e nós nos posicionamos a favor de uma mudança, porque o momento exige mudança, exige uma melhor reflexão e exige que nós não permitamos que a maioria da população brasileira seja prejudicada. Corretíssimo, professor. Eu queria agora falar sobre ainda essa relação de pais, de mães com seus filhos dentro de casa. Muitas vezes você mora num ambiente onde não existem muitos cômodos,
onde às vezes não é possível, né, você ter uma concentração, você não tem um espaço próprio para que aquele ensino remoto seja aproveitado da melhor maneira. Você tem uma excelente relação com seus alunos, é fácil a gente ver isso, né, nas suas redes sociais, você se comunica muito bem com eles. Como é que eles estão se sentindo, né, dentro desse contexto? Está sendo fácil para eles, há muitas reclamações, o aproveitamento tem sido bom, e eu não falo especificamente na sua matéria, mas no geral, como é que eles têm se comunicado com relação a isso com você? Bem, eu trabalho no Instituto Federal de Alagoas, como você disse, especificamente no campus Batalha, localizado na bacia leiteira do sertão alagoano. E como uma fração do Brasil, nós compartilhamos das mesmas dificuldades que vêm se manifestando pelo país inteiro. Temos a maioria dos nossos estudantes não conseguem ter acesso adequado à internet. Então, nós temos nos virado como podemos, fazendo lives em plataformas digitais, mantendo contatos pelo WhatsApp, monitorando as atividades de pesquisa, de extensão no que é possível, e temos tentado nos articular ao máximo com esses estudantes e suas famílias, mas sabendo que a nossa atuação ainda é muito limitada, infelizmente. Cosme, de que maneira um professor de filosofia enxerga toda essa crise no mundo? Dá para aprender com tudo isso que a gente está passando? Questões existenciais, fundamentais, filosóficas, elas serão praticadas a partir desse momento onde as pessoas foram surpreendidas, né, por um vírus que mudou o mundo completamente, né? O mundo nunca mais vai ser o mesmo depois do Covid-19. Então, é possível mesmo? De que maneira um professor de filosofia enxerga tudo isso? O isolamento social é um momento de crise, é, portanto, um momento crítico. Filosofar é ter uma atitude crítica perante o mundo. A gente vive de momentos de crise, são momentos que nos interrogam, nos questionam, e a filosofia surgiu como uma tentativa de oferecer um caminho para se achar essas respostas, se elas existirem. A filosofia é um meio de buscar, de tentar responder a esses momentos que nos questionam e nos interrogam. Esse momento nos colocou contra a parede. É preciso refletir, é preciso pensar o que fazer. E a filosofia pode ajudar como exercício existencial. Não é preciso ser um filósofo de uma escola filosófica para pertencer a uma tradição necessariamente para filosofar. Filosofar é se pôr em crise e, a partir dessa crise, se questionar. E se questionar sempre, se mostrar aberto às possibilidades do mundo, às ideias que existem, para, diante delas, poder se posicionar. E para as pessoas que não sabem lidar com esse distanciamento social, com esse isolamento, tem filosofia pronta, Cosme? Não existe nenhuma receita pronta. A filosofia é um caminho, é um jeito de se buscar. Mas o Aristóteles dizia que aqueles que amam os mitos, né, os mitos eram as histórias fantásticas, fabulosas, encantadoras. Aquele que admira os mitos, nesse sentido, tem a capacidade de filosofar, não no sentido de assumir os mitos de um ponto de vista dogmático, como verdades prontas, mas pelo que eles trazem de maravilhamento, pelo que eles trazem de fabulação. Ou seja, Aristóteles está falando da arte, ele está falando daquilo que traz encantamento. Então, eu não sei deixar uma receita filosófica pronta, mas posso deixar um poema de Ronaldo Corrêa de Brito e Assis Lima, que são autores do Alto da Porta do Céu e do Baile do Menino Deus em Recife, que dizem assim, de uma forma bem singela: ao nascer, o menino lança um grito com a força de todo o seu pulmão. Estremece de medo o coração à procura da porta do infinito. Depois vê tudo falso e esquisito, as portas se trancando de repente. O vinho se transforma em aguardente. Uma nuvem escurece o firmamento. E assim não me sai do pensamento tanta porta fechada à nossa frente. Tem todo ser humano nessa vida
dentro dele uma porta bem fechada. A dor é como o fio de uma espada abrindo em nossa alma uma ferida. É a falta da terra prometida, a desgraça de Adão pela serpente, o gozo a transformar-se em nossa mente em tristeza, saudade e desalento. Por isso não me sai do pensamento tanta porta fechada à nossa frente. De um mundo sem porta ando à procura, para portas sem portas sigo adiante. Na minha estrada busco confiante uma luz que alumia a noite escura. Nos ermos do sertão minha aventura, como um barco que voga e de repente vê na onda que passa livremente o segredo do mar em movimento. Vai se abrir, com o poder do pensamento, essa porta fechada à nossa frente. Nossa, que presente, né? Ouvir o professor Cosme declamando nessas primeiras horas da manhã é muito bom. Professor Cosme, mestre, doutorando, poeta, declamador, escritor e um monte de outras coisas. Olha, se você ainda não conversou, não teve a oportunidade de conversar com o professor Cosme, eu indico, viu? Além de tudo, é uma pessoa muito acessível e eu queria deixar registrado aqui, Cosme, a minha gratidão pela oportunidade de poder revê-lo, da gente ter esse papo tão bacana e espero que a gente possa ter novos encontros aqui também no Ops Notícias. A minha gratidão é mútua. Eu espero que nos encontremos em breve e eu lhe envio o meu abraço largo, necessariamente distante e por isso mesmo capaz de fazer caber nele o mundo inteiro. Que coisa boa, muito obrigado, tenha um bom dia, Cosme. Você Bom dia para ouviu o você professor também. Cosme Rogério. E olha só, pelo menos 12 milhões e 400 mil brasileiros que pediram auxílio emergencial de R$ 600 terão que refazer o cadastro